pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. A gente começa passando, como de costume, pelo cenário local. A gente teve uma semana onde tivemos feriado nos Estados Unidos, né? Isso reduziu um pouco a liquidez dos mercados. E também vimos aí o desdobramento das americanas, né? Do caso das americanas. Com isso, o Ibovespa encerrou a semana em alta aí de 1,01%, cotado aos 112.040 pontos. Na semana, a gente viu os americanos pedindo o pedido de recuperação judicial de uma dívida estimada aí de 43 bilhões de reais, distribuída por mais de 16 mil credores. O escândalo contábil de 20 bilhões reportado há uma semana atrás se transformou no quarto maior pedido de recuperação judicial do país, e com isso as ações das americanas acumularam perdas de quase 80% na semana passada. No Brasil, a semana foi pautada pelo cenário político, né? A gente teve o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou durante o Fórum Econômico Mundial que o governo deve encaminhar uma proposta de novo arcabouço fiscal até abril e pretende propor uma reforma do imposto de renda no segundo semestre, após a aprovação da reforma sobre a tributação indireta. Além disso, Haddad disse que a decisão sobre o salário mínimo cabe ao governo e será tomada após discussões em centrais sindicais. As alas políticas e econômicas têm opiniões divergentes sobre o assunto, sobre o aumento. E ainda na semana, o ministro de Relações Internacionais, o Alexandre Padilha, ele trouxe alívio ao mercado ao garantir que, ao contrário do citado pelo presidente Lula em entrevista, não haverá intervenções do Banco Central e na meta de inflação por parte do governo. Com isso, o mercado acabou respirando um pouco e fechando a semana no campo positivo. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 ele teve sua maior queda diária no ano e encerrou a semana em queda de 0,66%, após repercutir falas dos dirigentes do Fed, que pontuaram que taxas de juros do país precisam permanecer elevadas por um período prolongado para desaquecer a inflação. E aumentou também os temores de uma possível recessão econômica. No campo da inflação, o índice de preço ao produtor, o PPI, ele superou a expectativa e recuou 0,5% em dezembro. É a queda mensal mais expressiva desde abril de 2020, dando sinais, então, finalmente, que a política mais restritiva do Banco Central americano começa a surgir com mais efeito sobre a economia americana. Em relação à atividade econômica, a desaceleração vem impactando a indústria americana. A gente viu a produção industrial recuando 1,3%, bem acima do 0,3% esperado pelo mercado, e a contração de 1,1% nas vendas do varejo. Então a gente já começa a ter também sinais de impacto, não só na inflação, mas também na economia, tá? E na China, o vice-presidente ele afirmou que o país se tornará mais atrativo para investidores estrangeiros e continuará a dar suporte para o setor privado, contribuindo para o tom positivo dos investidores. Além disso, o relaxamento das medidas de restrições do Covid e a melhora nos dados de mobilidade vem trazendo otimismo para a reabertura econômica e tem impulsionado o preço de petróleo, com a expectativa de uma recuperação na demanda por combustível, dado que o país é o maior importador de petróleo do mundo. A gente viu, inclusive, a commodity subindo 2,9% na semana passada. Tá? E, por fim, o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele fechou a semana em queda de 0,43%, foi impulsionado positivamente pelo segmento de shoppings e negativamente pelo segmento de ativos logísticos. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de mais 0,11% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de menos 0,87% na semana. Para dar sequência aqui, eu vou chamar então o Leandro para comentar um pouquinho de moedas aqui para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Aqui a gente vendo um cenário de moedas um pouco mais estressado. Nosso real aí perdendo valor, o dólar subindo, né? Voltando aí para os patamares de 5,20, fechando em 5,21 a semana. O euro acompanhando em 5,65, com uma alta expressiva de 2,40. E a libra com alta mais expressiva ainda de 3,57, chegando a 6,46. O que basicamente pegou essa semana
foram as questões políticas, né? O mercado ainda muito nervoso operando notícia, né? Então a gente ainda está vendo sobre a questão do presidente ter criticado o formato independente do Banco Central e depois, como o Gustavo falou, o próprio Alexandre Padilha falando que não há predisposição do governo em mudar a relação do Banco Central. Então, assim, o mercado ainda muito nervoso, não sabendo o que esperar ainda desse novo governo, né? E o DXY mostra esse, esse mercado um pouco mais brando, né? Esse apetite a risco, mas veja bem, né? Nem tanto assim, né? Um 0,18 de queda aí para a gente acompanhar o mercado, né? Ver o que vai acontecer tanto no mercado, no cenário internacional, na parte da inflação e dos indicadores dos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil com relação a direcionamento do governo. No campo das criptos, caramba, a gente voltou a ter alta, né, aqui nas criptos, ainda bem, né, mas já tem analista já querendo colocar água no chope, falando que deve vir correção por aí, tá, Bitcoin chegou a bater 23 mil dólares, né, e voltou ao patamar dos 22 aí no próprio domingo, e o Ethereum chegando aos patamares aí que chegou a bater 1.700 dólares e voltou em 1.626, tá? Basicamente, tudo isso correlacionado com a boa alta que teve na Nasdaq, tá? Então, olho nisso, olho nas atividades econômicas, olho nos indicadores dos Estados Unidos, bastante volatilidade para variar um pouquinho, beleza? Valeu. Valeu, Leandro, obrigado. Chamar o Tavares, então, agora para comentar de curva de juros aqui para gente. Bom dia, Tavares. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Os juros fecharam a semana aí com uma forte alta e com bastante volatilidade, né? Então, terminou o pregão aí na sexta-feira com uma alta bem expressiva e voltaram até a exibir uma elevação relevante aí ao longo dos últimos dias, depois de terem acumulado ali ganhos no início da semana, com rumores ali sobre a elevação do salário mínimo, que poderia ser reajustado a valores superiores a R$ 1.320, né? Aí, com isso, acabou aí ampliando o desconforto dos investidores locais na segunda-feira, onde provocou forte alta, né? E aí, na terça-feira, os juros devolveu toda essa alta, registrada ali com a menor tensão ali no cenário fiscal e a melhora ao apetite de risco por ativos emergentes, que favoreceu ali boa parte dos ganhos ali da moeda real. Entendeu? A sinalização para a área fiscal emitida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se encontrava em Davos, lá na Suíça, foi bem recebida, embora sem empolgação, entendeu? Enquanto os dados do PIB da China animaram os investidores. Aí, na quinta-feira, teve um dia ali de alta volatilidade para os DIs futuros. Os agentes demonstraram bastante cautela, repercutindo a fala do presidente da República sobre a independência do Banco Central e as metas da inflação. Como tivemos uma abertura bem acentuada no começo do pregão, mas o que aconteceu aí? Durante o dia, ali na quinta-feira, as taxas se afastaram das máximas com a fala do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, né, que negou qualquer intenção do governo de alterar as relações vigentes com o Banco Central. Mas na sexta-feira, as declarações do presidente ali da República sobre a independência do Banco Central voltou a ampliar os estresses no mercado locais, né? Aí no fim do pregão, as taxas DIs para janeiro de 2024 ali subiram de 13,49 do dia anterior para 13,51. Já os DIs de janeiro de 2025 teve um avanço ali de 2,61 para 12,77. O DI 27 ali de 12,53 para 12,80. Então, os juros acumularam aí uma forte elevação na semana. No fim da sexta-feira passada, por exemplo, os DIs para janeiro de 2027, ele era negociado ali a 12,22 e com esse aumento aí teve um aumento de 5,11%, né? Então, segundo alguns estrategistas de bancos internacionais, o recente processo
na desancoragem aí nas expectativas da inflação do país, pode ser agravado pelos comentários feitos pelo Lula, né, que deve atrasar o início ali de ciclo de corte na taxa de juros.